Graeb, e Wilson, vamos seguir então, porque o Graeb até já adiantou um pouco desse posicionamento que a PGR deu nesse inquérito que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, o MPF diz que não vê indício ali de participação de Bolsonaro nesse esquema dessa falsificação das carteiras de vacinação do SUS, né? Numa petição, inclusive, Alexandre de Moraes, relator do caso do STF, afirmou que as provas colhidas pela PF apenas apontam que o esquema teria sido capitaneado pelo ajudante de ordens de Mauro Cid. A gente vai ver o primeiro trecho, inclusive, dessa decisão, né, que fala aí, ó, tá aí. Contudo, diversamente do enredo desenhado pela Polícia Federal, o que se extrai é que Mauro César Barbosa Cid teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa, à revelia, sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, posicionamento da PGR, né? A vice-procuradora Lindora Araújo. E tem um outro trecho ainda desse posicionamento do Ministério Público que diz aí, não há lastro indiciário mínimo para sustentar o envolvimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com os atos executórios de inserção de dados falsos referente à vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde e com possível uso de documentos ideologicamente falsos. Apesar desse posicionamento, né, Moraes disse que não é crível que Bolsonaro não sabia dessas adulterações que aconteceram. Isso está nas considerações finais, inclusive, que ele autoriza essa operação. Graeb, quero começar contigo agora, ouvindo a sua análise sobre esse posicionamento da Lindora Araújo. Vamos lembrar que Lindora Araújo é uma aliada de Bolsonaro, pelo menos assim, foi rotulada dessa forma ao longo de toda a gestão de Jair Bolsonaro, né, Graeb? Sim, ela fazia parte ali do time de engavetamento geral de acusações, né? Enfim, a posição do Aras no governo Bolsonaro é um assunto por si só, né? Ele nunca via indícios em nada. Mas eu tenho que dizer que eu concordo, nesse caso em particular, com a leitura que a Lindora Araújo fez do inquérito. Não há indícios concretos demonstrando que o Bolsonaro sabia, certo? Não tem, repito, o batom na camisa ali, na gola da camisa, certo? E daí, como você mesmo mencionou na decisão, o que o Alexandre de Moraes fala para autorizar a medida de busca e apreensão? Não é crível. Eu não acredito. Não devemos acreditar, não podemos acreditar. Por quê? Porque existe uma relação de hierarquia entre os dois? Só isso não basta. Em N ocasiões, pessoas subordinadas a um chefe fizeram coisas sem que esse chefe soubesse. Isso é uma história que acontece no mundo. Então, eu insisto. Estamos num momento que não é um momento de sentença, a investigação não foi até o final, tem muita coisa para fazer. Hoje teve um monte de oitiva, pode ser que tenha vindo informação nova à tona. Colheram outras provas na casa de todo mundo que foi preso e na casa das outras pessoas que estão sendo investigadas. Pode ser que informação nova venha à tona. O que eu estou dizendo foi prematuro, a meu ver, fazer o que Alexandre de Moraes fez. Pode ser que daqui a uma semana, daqui a 2 dias, venha um monte de informação e fala, tá certo, era isso mesmo, o Bolsonaro sabia de tudo. E pode ser que não venha. E se não vier, a coação, a polícia batendo na casa já aconteceu. E aquilo que o Wilson disse, se não vier mais à tona nada mais forte, contundente, concreto, definitivo, fica de novo aquela pecha sobre o STF, né? E, sobretudo, sobre o Alexandre de Moraes. Um cara que age de maneira truculenta e, às vezes, apressada. Então, eu só acho, neste momento, eu estou dizendo isso. Foi apressado, a meu ver. E eu teria tido a cautela que
a manifestação do Ministério Público sugeria, recomendava. É isso. Wilson. Não, eu vou. É bem isso. E, de novo, acho que a gente precisa deixar isso muito claro mais uma vez, porque a gente precisa separar o que é direito penal e do que é fato, sabe? Você fazer ligações de A com B é a coisa mais simples para quem tem um mínimo de capacidade intelectual. Ponto. Agora, quando você é juiz, eu não posso simplesmente ligar A com B. Eu tenho que ligar A com B com prova. Ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ah, é difícil... Vamos lá, vamos ligar os pontos. O Mauro Cid era o cara do Jair Bolsonaro. O Mauro Cid tinha a senha do Jair Bolsonaro no sistema lá do Ministério da Saúde. O Mauro Cid cuidava até das cuecas do Jair Bolsonaro. Esse terceiro ponto, inclusive, eu posso falar, porque, enfim, quando o Bolsonaro deu uma entrevista para o antagonista no passado, enfim, o próprio presidente falou algo nesse sentido. Ok. Só que, daí para eu afirmar que não é crível dizer que Bolsonaro não sabia das adulterações, é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, sabe? Por quê? Porque você fala, nossa, você está passando pano? Não estou passando pano, não é isso. Mas é um pouquinho diferente, porque tem alguma ligação telemática? Tem algum, sabe? Tem alguma troca de mensagem do Bolsonaro falando pro Cid, ô Cid, expedite meu cartão de vacina aí, tá ok? Sabe? Tem alguma ligação? Tem algum detalhe? Sabe? Uma transcrição telefônica? Isso não aparece no inquérito, sabe? Eu simplesmente só associar, olha, o Cid sabia do esquema porque ele ganhou um cargo como assessor internacional 2 meses depois de ter expedido o cartão de vacina, é um argumento muito frágil. E, de novo, gente, em direito penal, serve para o Bolsonaro, serve para você, Graeb, serve para você do chat, serve para todo mundo. Eu não posso ser alvo de uma ação da Polícia Federal simplesmente porque eu acho isso ou acho aquilo. É muito perigoso isso. Você que entende mais direito que eu. Não é isso não. É que eu posso até te jogar essa bola, Kenzo, para a gente Sim. Não deixar sem resposta, porque os duas pessoas do chat puseram 2 perguntas interessantes aí, né? Vocês devem ter visto, né? Sobre a entrada nos Estados Unidos e essa do Manuel Santana, que se não seria para desviar a atenção da derrota do PL das fake news. Tá, essa aí, ó. Prezados, o Manuel Santana falando, prezados, não tem nenhuma simpatia, pode voltar lá, pessoal, não tem nenhuma simpatia pelo Bolsonaro e nem pelo Lula, mas tudo isso não seria para desviar a derrota, pelo menos por hora, do PL das fake news? O Manuel fez esse questionamento, né? Eu respondo que é uma dúvida absolutamente razoável essa. O timing dessa operação é muito esquisito, né? Por quê? Logo no dia... E veja bem, essa derrota do PL das fake news não foi apenas uma derrota do Lula e do Palácio do Planalto e do PT. Foi também uma derrota do Supremo e especialmente do Alexandre de Moraes, que tem se empenhado de maneira fortíssima para ver passar um PL duro, né? Com restrições duras. Inclusive, lembrem que ele mandou algumas sugestões de mudança para o PL que eram muito mais duras do que as que vão acabar passando, que eventualmente vão acabar passando. Foram até descartadas, né? Então, olha, mais uma vez, a gente pode dizer aqui que a gente não vai mandar ninguém para a cadeia. A gente está fazendo análise do cotidiano, dos fatos, né? Parece fazer muito sentido, sim, que o timing tenha sido um esforço para não tenha sido escolhido, né, para impedir que essa derrota ganhasse dimensões ainda maiores do que ela acabou tendo nesse momento, né?
foi uma derrota para o Lira, foi uma derrota para o governo, foi uma derrota para o PT. Mas também tem um detalhe, né, Greg? Mas aí também tem um detalhe, né? De novo, né? Que entra aquela coisa de você juntar o país das coincidências, né? O mandado de busca e apreensão foi no dia 28. Né? Olha aí. Então, eu não tinha tentado para isso. Também tem isso, o mandado de busca foi assinado no dia 28 de abril. Então, é de novo, né? Aquela coisa, gente. Então, desculpa, já retiro o que eu disse, entendeu? Se tinha sido assinado antes, daí eles não podiam saber que não ia passar hoje, que não ia passar ontem o PL. Sabe, agora é aquilo, estava no dia 28. Agora, se a Polícia Federal resolve fazer uma operação depois do PL, aí, de novo, né? É uma conjectura muito delicada. E veja só, operação da PF, perdão, não é assim mesmo. Não é que bate lá o negócio, a não ser que seja um crime que está acontecendo naquele momento, sei lá. Mas bate lá na cadeia, os caras preparam a operação. Ainda mais, imagina só, uma operação que vai bater na porta do ex-presidente da República, popularíssimo. Você não chega de qualquer jeito num lugar desses. Tem toda uma preparação logística, escolha das pessoas certas para fazerem aquela operação. Então não é do dia para a noite mesmo. Tá tudo dentro do que é uma lógica aceitável para uma operação da PF. Recebeu no dia 28, realiza na manhã do dia 3. Eu acho que enfraquece bastante essa ideia de que foi tudo armado às pressas para sufocar aí a derrota de ontem. Retiro o que eu disse. Não, mas acho que esse é o ponto, Guilherme. Acho que assim, só para fechar esse papo, essa parte. De novo, acho que assim, quando você tem vários elementos, é muito fácil você ligá-los aos fatos. Ponto. Né? Agora, por exemplo, uma investigação criminal, eu preciso de provas que eu consiga sustentar aquela tese, senão é apenas uma tese. Então, no caso do Coronel Cid, voltando ao ponto inicial, o Bolsonaro não sabia, eu tenho uma tese. E, sinceramente, essa tese, Wilson, concordo plenamente, sabe? Eu tenho 99,9% de certeza que o Bolsonaro sabia de toda a tramóia envolvendo o Coronel Cid e que ele seria beneficiado, né? Eu tenho 99% de certeza, sabe, de que o Cid, de que o próprio Bolsonaro foi lá, pediu para o Cid, Cid, você tem como ajustar aí meu cartão de vacina para eu entrar para os Estados Unidos? Ok, Wilson, tenho. Né? Papo de boteco. Agora, entre eu achar e eu ter o elemento que coaduna com a minha tese, aí, essa é que é a distância entre o direito penal objetivo, clássico, e o papo de boteco. Mas, Wilson, eu quero pegar exatamente desse ponto onde você deixou. Hoje foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Então, pegaram exatamente o celular de Bolsonaro para fazer essa varredura e ir atrás de provas, ou não? Não necessariamente, Kenzo, porque o próprio quando houve a quebra de sigilo telemático do Coronel Cid, já apareceram as mensagens ali. Então, sim, mas aí precisa ser ligado um ponto a outro na investigação, né? Para que não tenham pontas soltas, né, Wilson? Não, exatamente, mas assim, é bom lembrar que essa investigação relacionada ao Coronel Cid, só para a gente relembrar um pouco, ela começou justamente naquela investigação do inquérito vazado da Polícia Federal, que está lá o Felipe Barros, deputado federal, está lá o Coronel Cid e está o próprio Jair Bolsonaro. Então, esse é o ponto. E nesse momento, o Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. Então, teoricamente, a Polícia Federal já teria condições de ter uma quebra de sigilo telemático do telefone de Jair Bolsonaro. Agora, aí que vem o ponto. Né? Nesse momento, né, trazer para vocês esse elemento a mais. Se a Polícia Federal, numa investigação como essa, quebra o sigilo do telefone do Coronel Cid, não quebra do Jair Bolsonaro, e você tem que ficar ligando por fontes abertas a relação entre um e outro, tá errado. No mínimo, falhou o PF aí também. De novo, esse tipo de coisa enfraquece a investigação. E de novo, gente, assim, é o tipo de elemento que qualquer advogado, né, simples, estagiário de escritório de advocacia, vai argumentar, gente, isso aqui não tá certo, sabe? É isso, reforçando uma coisa que eu até vi gente aqui no chat, nossa, vocês estão passando pano. Não é isso, não, é apenas...
A minha palavra é... Fazer a coisa certa é melhor do que fazer coisa por vias tortas e não dar certo. A minha palavra foi assodado. Teria sido mais prudente fazer a operação de hoje com o CID, com todas as outras pessoas, coletar mais dados e embasar melhor esse negócio. Ao invés de você apresentar uma peça que bate com aquilo que o Ministério Público disse. Não tem indício concreto. Tem uma ilação feita pelo Alexandre de Moraes. Não estou julgando, repito, não estou julgando os fatos, eu estou julgando a decisão do Moraes. Precisava ter sido agora? Não podia ter investigado mais? Podia ter investigado mais. Sobre a outra pergunta, se era ilegal entrar nos Estados Unidos, o Duda Teixeira, nosso especialista em mundo aqui, né? Ele fez uma nota interessante hoje na Cruzoé, mostrando que as viagens do Jair Bolsonaro foram todas como presidente da República, portanto, até mesmo na última viagem que ele fez, ele ainda não tinha deixado de ser presidente, foram todas acordadas e usando o privilégio que ele tinha como presidente da República, né? Então, todos os países que o receberam lá sabiam que ele não tinha se vacinado. Foi uma concessão que fizeram a um chefe de Estado, né? Então, assim, ele entrou em circunstâncias particulares. Mas daí é que eu volto, né? Volto a dizer. E para voltar, é bem provável que eles estivessem pensando, vai entrar o PT lá, será que eles não vão endurecer de novo as regras sanitárias? E não vão me impedir de voltar? Ou não vão criar uma situação na minha volta? É uma hipótese para justificar a criação de um registro falso, é uma hipótese, né? Mas, assim, nas saídas do Bolsonaro para outros países, o Duda foi atrás da informação e verificou que elas se deram com prerrogativas de um chefe de Estado, não como uma pessoa comum.